Muito bem, retomando um pouco o vídeo de ontem, que caiu aqui, parou de gravar abruptamente, e como eu estou com o tempo aqui um pouco, você está vendo que eu estou bem vermelho, bem queimado, né? É que eu estou pegando uma praia quase todo dia, tá? Desde cedo até altas horas. Então, eu não quis recomeçar o vídeo, né? E fiz a postagem lá onde parou. Mas retomando um pouco o vídeo de ontem. Como dominar? Como ter o poder? Isso aqui foram ideias muito claras, muito bem definidas no início da reforma de Martinho Lutero. Ele não foi dormir, teve um sonho, uma revelação, acordou, Deus me disse isto, não sei quem me falou. E não. É um caso muito bem pensado, muito bem elaborado, que não foi nada fácil. Precisamos ter isso em mente. Como dominaremos? Como assumiremos o poder? Vou fazer uma revolta contra a Igreja Católica baseada em quê? Quais elementos usaremos para combatê-la? Por que usaremos? Porque Lutero, ele é o braço, digamos, religioso, teológico da história. É preciso compreendermos que a reforma de Martinho Lutero não é um movimento religioso. Não é um movimento de santidade, de pureza. É um movimento político. Quando disse, se a Igreja Católica comete erros no curso da sua caminhada, se ela sofre um acidente durante o seu caminhar, e segundo o protestantismo, a Igreja Católica errou, se prostituiu, se degenerou no século IV, quando o imperador Constantino ingressa na igreja e torna-se mais que um membro da igreja, torna-se um senhor da igreja. São pontos que precisam ser estudados pontualmente. Então, se a Igreja Católica ela entra em declínio depois de 300 anos, o protestantismo ele já começa declinado. Ele já inicia com ideias de dominação, de poder bem estabelecidos. Então, Lutero precisa ser o braço religioso ao lado dele. Os príncipes alemães e tantos outros estão apostos
para dar-lhe o que ele precisaria. Se a Igreja Católica vai se corromper depois do ano 300, eles já iniciam com a corrupção. Como vamos dominar? Como dominaremos? Isto aqui foi, então, tarefa, incumbência de Martinho Lutero. Primeiro, estabelecendo o princípio da sola Escritura. Ele estabelece, então, os seus 5 sola. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente... Fugiu aqui. Glória somente a Deus. Eu escrevo para vocês aí. Fugiu um aqui. Somente a graça. Tá bom? Somente a Bíblia, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Só que destes somentes, tem um que vai tomar a primazia. Muitos especialistas no assunto vão dizer que este é o que vai nortear os outros. A sola Escritura, somente a Bíblia. Depois disto, que estabelecermos este princípio, não basta estabelecer o princípio da sola Escritura, somente a Bíblia. Nós precisamos dominar. Eu não posso tirar alguém do trono e deixar o trono vazio. Alguém terá que sentar nesse trono, alguém terá que substituir aquele que foi tirado. Então, qual o segundo passo? O segundo passo é difundir a desinformação, é provar dentro da Bíblia que a Igreja Católica é antibíblica. Ela ensina o erro. Ela não tem compromisso com a verdade, ela não tem compromisso com a Bíblia. Eles ignoram as Escrituras. E isso, queridos, começa a criar tantas incompatibilidades com a própria história do cristianismo. Os pais da igreja, que debruçaram-se sobre as Sagradas Escrituras, mas não dessa forma que tantas pessoas acham que assim deva ser. Repito-me, não basta estabelecer o princípio da sola Escritura. Este princípio estabelecido, agora vamos propositalmente, deliberadamente, disseminar a desinformação. Vamos mostrar, vamos provar que a Igreja Católica é antibíblica. Os seus ensinamentos são todos errados. Terceiro, para não ir muito longe, Deus nos escolheu para dominar. Deus nos escolheu para sermos pessoas prósperas,
para estarmos por cima, não por baixo. Não para sermos os pés, mas para sermos a cabeça. Todavia, para isto, para sermos pessoas prósperas, precisamos lutar. E é exatamente aí que vai aparecer, que começa já a aparecer, o pentecostalismo de hoje e o neopentecostalismo de hoje estão fundamentados neste princípio. Teologia do domínio, do poder. Teologia da prosperidade e teologia da luta, da guerra. Essas três teologias, que são muito mais verificáveis hoje no meio pentecostal e neopentecostal, por favor, não surgiu com o pentecostalismo. Mas o pentecostalismo, a cada dia, se deixa absorver pelas ideias claras do neopentecostalismo, que literalmente, escancaradamente, sem nenhum escrúpulo de consciência, diz para todo mundo o que quer. Qual o seu ideal, qual o seu objetivo. Aliás, a Frente Parlamentar Evangélica nasceu de onde? Então, eles não estão interessados em esconder o seu ideal, o seu objetivo. Eles surgem literalmente com a teologia da guerra, com a teologia da batalha espiritual. E essa teologia diz que aquele que não é o eu, aquele que não é o nós, é quem? É o eles. Então, se não é o eu, se não é o nós, e é o eles, esse eles é diferente de nós. Esse eles é o inimigo, esse eles precisa ser combatido. Essa é a dinâmica do neopentecostalismo. Desenvolver a todo custo, a teologia da guerra, da batalha espiritual. Esta teologia da batalha espiritual, ela já era verificável no pentecostalismo. Isso aqui não é uma novidade. E não é uma criação do neopentecostalismo. Só que eles foram pegando o que havia aqui, de certa forma embutido, mais comedido, mais tímido, e eles aqui escancaram. No pentecostalismo, para você ver um caso de demônio, essas manifestações demoníacas, irmãos, isso era quase que impensável. Mas o neopentecostalismo, ele chega, o pastor levantava a mão e começava a desafiar os demônios, era não sei quantos caindo, pronto. Os demônios que começaram a dizer que dentro das igrejas pentecostais históricas, o diabo estava lá dormindo. Vivia pacificamente com eles. Mas assim que eles chegaram, aí os demônios despertaram.
E eles começaram, então, a repreender essas castas demoníacas. Isto tornou-se sério. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para sermos pessoas prósperas. Deus nos escolheu para dominar, para ter o poder aonde formos, onde estivermos. Esse lugar precisa estar subjugado a nós, porque somos o povo de Deus. Somos aqueles que temos as armas do Espírito, as armaduras de Deus, para combater contra o mal. E o maior de todos esses inimigos é a Igreja Católica. Aquilo que já no início da Reforma Protestante se pensava, já se tinha estabelecido, isto aqui é sério. O início da Reforma, 500 anos atrás, hoje, 500 anos depois, não a Igreja Luterana, não o Calvinismo, não as igrejas renovadas, não o pentecostalismo, mas o neopentecostalismo, 500 anos depois, está retomando de forma escancarada aquilo que de certa forma estava velado. Aquilo que era tido embaixo dos panos. Precisamos ter em mente. A Igreja Católica, 300 anos depois da sua fundação, errou porque casou-se com o Estado. Deliberadamente, o neopentecostalismo tem uma frente parlamentar evangélica e tem o objetivo de fazer dos vereadores ao Congresso Nacional, do prefeito da minha e da sua cidade, por menor que seja, ao governador e ao presidente da República, do juiz aqui da minha comarca e da sua comarca, ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o objetivo. É tomar o poder em todas as instâncias. É se infiltrar no poder para dominar. Eu volto com este tema falando sobre o primeiro ponto, que é o estabelecimento da sola Escritura. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.